Capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Primeiro, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Segundo, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Terceiro, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Quarto, a lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Quinto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Sexto, o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Sétimo, o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventors independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SCT, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, primeiro Lei Federal disporá sobre as normas gerais do SCT. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, segundo os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, capítulo V da Comunicação Social art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, 4ª, v, x, 13 e 14. Segundo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Terceiro, compete à lei federal, e, regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Segunda, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quarto, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Quinto, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Sexto, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Art. 221.
A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios, e, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Segunda, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceira, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Quarta, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros neitos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, primeiro em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros neitos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, segundo a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros neitos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, terceiro os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, quarto lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro, incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, quinto as alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro serão comunicadas ao Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002, art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, segundo e quarto, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Quinto, o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Capítulo 6º do Meio Ambiente art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Regulamento. Segunda, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Regulamento. Terceira, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Regulamento. Quarta, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Regulamento. V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Regulamento. Sexta. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétima. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Regulamento. Segundo, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Terceiro, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quarto, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
Regulamento. Quinto, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Sexto, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Sétimo, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Incluído pela Emenda Constitucional número 96, de 2017, capítulo 7º da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro, o casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Regulamento. Quarto, entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Quinto, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Sexto, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 66, de 2010, sétimo, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Regulamento. Oitavo, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Primeiro, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, e aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Segunda, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, segundo a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. Sétimo, STI. Segunda, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Terceira, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Quarta, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. V. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Sexta, estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Sétima, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Quarto, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Quinto, a adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Sexto, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Sétimo, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.
8ª a lei estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, e, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, segunda, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Primeiro, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lores. Segundo, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8º dos Índios art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Primeiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Segundo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Terceiro, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Quarto, as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Quinto, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Sexto, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. Sétimo, não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, terceiro e quarto. Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.